Bem-vindos novamente, irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Hoje continuamos o nosso segundo estudo sobre o evangelismo de relacionamento, ou evangelismo relacional. A primeira introdução foi curta sobre o assunto e hoje falaremos sobre as forças que prejudicam a nossa eficácia. Há uma história de uma conversa entre Jesus e Gabriel que é puramente fictícia, mas ilustra um bom ponto. Depois que Jesus foi para o céu, o anjo Gabriel se aproximou dele e disse: Mestre, você deve ter sofrido terrivelmente pelos homens lá no mundo. Eu sofri, diz ele. E, continuou Gabriel, e eles também sabem tudo como você os amou e o que fez por eles? Ah, não, disse Jesus, ainda não. No momento, apenas um punhado de pessoas na Palestina que sabe. Gabriel ficou perplexo e perguntou, então o que você fez para que todos soubessem sobre o seu amor por eles? Jesus disse, pedi a Pedro, a Tiago, a João e mais alguns outros amigos que falassem às outras pessoas sobre mim. Aqueles que forem contados, por sua vez, contarão a outras pessoas sobre mim também. E a minha história se espalhará até os confins do final do mundo. Em última análise, toda a humanidade terá ouvido falar da minha vida e o que fiz por eles. Gabriel franziu a testa e parecia bastante crítico do que Jesus estava falando. Ele sabia bem do que as pessoas são feitas e que homens não eram tão confiáveis. Mas e se Pedro, Tiago e João ficarem cansados? E se as pessoas que vierem depois deles se esquecerem? E se lá embaixo, lá no mundo, no século XX, as pessoas simplesmente não contarem a ninguém sobre você? Você não fez nenhum outro plano? E Jesus respondeu, não fiz outros planos, estou contando com eles. Evangelismo é um estilo de vida, disse Joseph Aldridge. 20 séculos depois, Jesus ainda não tem um outro plano. Ele contou com seus primeiros discípulos e eles entregaram a ele e entregou a eles o plano de contar a outros. E ele está contando, da mesma maneira que contou com eles, está contando com você e comigo. Não vamos também o fazê-lo? Mas antes de acabarmos num caminho que a gente só fala da culpa, a ideia aqui não é de fazer você se sentir culpado. O que a gente quer fazer sobre esse estudo é muito prático. Até as lições vão ser muito práticas. E o que a gente vai ver hoje são as razões pela qual nós podemos parecer ineficazes quando comparados com os apóstolos. Muitas vezes nos comparamos com os apóstolos olhando na maneira que eles fizeram, de coisas milagrosas, das grandes conversões, a gente se sente inadequado. E o meu propósito não é para a gente se sentir inadequado e sentir culpa de não fazer o que fazemos. Mas precisamos entender algumas das forças ou influências que têm impedido claramente a nossa eficácia. A primeira que vemos hoje é que o mundo tem muitas pessoas, parece ser simples, mas vivemos em um mundo onde nos deparamos com mais pessoas do que podemos nos relacionar facilmente. Um passeio casual pela rua ou por uma loja nos deixa de cara a cara com dezenas de pessoas a cada minuto. Todos os dias entramos em contato com mais pessoas do que podemos nos relacionar de maneira significativa. Este fato pode facilmente resultar em uma limitação de nossa capacidade de nos relacionarmos com cada pessoa. Eu, pessoalmente, chamo de síndrome da bagunça do quarto. Quando a bagunça é tanta que ao invés de começar a limpar, ficamos congelados sem saber o que fazer. Visto que não podemos reconhecer ou nos relacionar com todos, somos tentados a nos relacionar com ninguém.
Em pouco tempo, começamos a adotar uma atitude de isolamento. Eventualmente, perdemos a capacidade de manter relacionamentos significativos com eficácia. Isso pode ter um efeito muito adverso no evangelismo, pois um relacionamento significativo, ele é um dos mais bem-sucedidos de fornecer uma avenida para o evangelho. O que é a tese desse estudo? Mas muitos cristãos, apanhados na atitude de isolamento, frequentemente não têm nenhum contato significativo com não-cristãos. Portanto, são incapazes de se relacionar com os outros de uma maneira redentora. Outra causa da ineficácia é a vida que é muito rápida e complicada. Apesar das invenções para poupar tempo, estamos mais ocupados hoje do que nunca. Empregos mudam, as pessoas mudam, os congestionamentos crescem, engarrafamentos, os telefones tocam constantemente, a televisão fica ligada e ligada e somos mantidos cativos por horários e demandas de todos os outros. Nós nos vemos incapazes de desacelerar desse nosso mundo. Vivendo tais vidas réticas, é fácil sentir que simplesmente não há espaço para adicionar o empreendimento de evangelismo. Podemos nos sentir que fazer isso pode até ser uma palha que quebra as costas do camelo, a expressão que falamos aqui. É a última coisa que você aguentaria e perderia a cabeça de tão ocupado que está com as coisas. Portanto, o evangelismo de qualquer tipo é frequentemente deixado de fora. Deixado que a outra pessoa faça. Alguém vai fazer. A terceira razão que às vezes causa a ineficácia do nosso evangelismo é a exposição a modelos de evangelismo é limitada. Mesmo quando queremos fazer alguma coisa, frequentemente recebemos opções limitadas. Por exemplo, apenas convidar as pessoas aos cultos. Ou andando pela vizinhança, batendo em porta de estranhos. Ou aprender a ensinar estudos bíblicos domiciliares. Isso não diz que tais métodos não funcionem. Ou funcionam ou não funcionam. Funcionaram no passado e às vezes até funcionam com muitas pessoas. Mas essas opções funcionam para alguns, mas não para todos. Nem todos são adequados para fazer a abordagem a específicas dessas coisas que eu falei. Essas opções atingem alguns não crentes, mas muitos são repelidos por ela. Mas pode haver efeitos duradouros quando essas são as únicas opções dadas. Aqueles que não são adequados para essas abordagens podem ficar facilmente desanimados, pois tentam e acabam falhando em ser algo que eles não são. Por exemplo, nem todo mundo foi projetado nas Escrituras para serem professores. Romanos 12, 4 e 8, 1 Coríntios 12, 29, Tiago 3, 1. Portanto, a menos que outras opções estejam disponíveis, muitos desistem de fazer o evangelismo. Desistem de fazer qualquer esforço evangelístico. Uma outra razão é o mau entendimento da separação. Muitos cristãos entendem errado o princípio de separação. Devemos ser separados do mundo, 2 Coríntios 6, 14 a 18, mas isso não significa isolamento, 1 Coríntios 5, 9 e 13. No entanto, temos muitos cristãos que tendem a se isolar do mundo, em nome dessa separação que se fala no livro de Coríntios. Existe uma maneira de influenciar as pessoas sem perder a sua influência. Lembre-se do princípio de ser sal da terra.
O sal deve sair do saleiro e misturar-se com os alimentos para ser eficaz. Sem nos envolvermos em pecado, ainda podemos ter contato com o pecador. Assim como Jesus em Mateus 9, 10 a 13. E Paulo também em 1 Coríntios 9, 20 a 23. Outra razão é a falta de credibilidade. Em alguns casos, há um desequilíbrio entre a verbalização e a encarnação do Evangelho. Ou seja, o estilo de vida do cristão é inconsistente com a mensagem que está sendo apresentada. Quando isso acontece, é provável que as pessoas pensem: o que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. Desta forma, uma lacuna de credibilidade é formada. Para superar esta falta de credibilidade, os cristãos devem ser boas notícias, antes que possam compartilhar as boas notícias. Devemos ter certeza de viver o Evangelho em nossas vidas antes de pregá-lo aos outros. Esdras 7, versículo 10 e 1 Pedro 3, 1 e 2. Para colocar de outra forma, quando o amor é visto, a mensagem é ouvida. Por outro lado, quando o amor não é visto, a mensagem não é levada a sério. O melhor argumento para o cristianismo são os cristãos. Sua alegria, sua certeza, sua integridade. Mas o argumento mais forte contra o cristianismo também são cristãos. Quando estão sombrios e tristes, quando são hipócritas e presunçosos, quando são repreensivos, então o cristianismo morre 1000 mortes. Quem disse isso foi Vanuken. Estas são algumas das forças que impedem nossa eficácia no evangelismo de hoje. Novamente, o propósito é para considerá-los, não para sentir culpa, não para... Se a gente faz isso, a gente faz, aprende, agora reconhece e anda daqui para frente. Não importa quais sejam as circunstâncias aqui na terra, o plano do Senhor para alcançar os perdidos ainda é o mesmo. Ele ainda depende de você e de mim. Mas talvez, ao reconhecer esses obstáculos, estaremos mais abertos a outras opções evangelísticas que levam esses problemas em consideração, e uma dessas opções é conhecida como evangelismo de relacionamento, que é o que examinaremos nessas próximas lições. Mas por hoje é só. Te vejo da próxima vez.